Olá, tudo bem com você? Preparado para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo que muita gente acha complicado, mas que é super importante, a estatística da medicina. Isso. E aí, já parou para pensar como essa área, que às vezes parece um bicho de sete cabeças, é na verdade a base para tudo na medicina moderna? Pois é. Desde os tratamentos que a gente recebe até as pesquisas que trazem novas descobertas, a estatística está lá, nos bastidores, garantindo que as decisões sejam baseadas em evidências sólidas. Exatamente. Imagina a medicina como um enorme quebra-cabeça, onde cada peça é um dado, um estudo, uma observação. A estatística é a linguagem que junta essas peças e revela a imagem completa da saúde e da doença. É como se a estatística fosse um manual de instruções para a gente entender o corpo humano, né? Isso. E o mais legal é que essa linguagem está em todo lugar, impactando a vida de todo mundo, mesmo que a gente nem perceba. Verdade. Seja na hora de decidir qual tratamento seguir, entendeu a notícia sobre uma nova pesquisa, ou até para ter uma visão mais crítica do mundo. E essa visão crítica é cada vez mais importante hoje em dia, né, com tanta informação circulando por aí. A estatística ajuda a gente a filtrar o que é realmente confiável, a separar o joio do trigo, como se diz. Total. É como ter um superpoder para decifrar o mundo, né? É. Mas vamos começar do começo. Como a estatística se tornou essa base da medicina, essa medicina baseada em evidências? A medicina moderna ela se baseia em evidências científicas para tomar decisões. E a estatística fornece essa base sólida, né? Um exemplo clássico disso são os ensaios clínicos randomizados. Ah, os ensaios clínicos. Para quem não está familiarizado, são estudos que dividem os participantes aleatoriamente em grupos. Um que recebe o tratamento em teste e outro que recebe um placebo. E aí entra a estatística, né? Analisando os dados coletados para ver se o tratamento funciona ou não. Exatamente. E a beleza da coisa é que essa aleatoriedade, junto com uma análise estatística bem rigorosa, minimiza as chances de vieses, né? De fatores externos influenciarem os resultados. Ou seja, a estatística entra em campo como uma juíza imparcial, garantindo um julgamento justo baseado em fatos. Você lembra de algum caso marcante em que um ensaio clínico baseado em estatística mudou completamente a forma como uma doença era tratada? Claro. Um exemplo emblemático é o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. Graças aos ensaios clínicos randomizados, foi possível comprovar a eficácia da vacina e, com isso, a poliomielite, que era uma doença devastadora, hoje está praticamente erradicada em muitos países. Uma vitória incrível da ciência e da estatística. Que legal. É realmente inspirador ver como a estatística pode ter um impacto tão positivo. E, falando em doenças que mudaram o mundo, a pandemia de Covid-19 mostrou, na prática, o poder da análise estatística, né? De repente, gráficos e mapas mostrando a evolução da pandemia estavam em todo lugar. A gente começou a acompanhar de perto as taxas de contágio, de internação, de mortalidade. É verdade. A pandemia fez a gente perceber, de forma muito real, como a estatística é crucial para entender a dinâmica de uma doença, né? Como ela se espalha, quem é mais vulnerável, e, claro, para avaliar a eficácia das medidas de prevenção e tratamento. E não podemos esquecer da epidemiologia, essa área que estuda como as doenças se espalham e afetam a população. A estatística é o braço direito da epidemiologia, fornecendo as ferramentas para analisar os padrões de doenças, os fatores de risco e, com isso, orientar as políticas públicas de saúde. Com certeza. A estatística ajuda a gente a ir além do diagnóstico individual, a entender a saúde da população como um todo. Com ela, a gente pode responder perguntas importantes. Por que essa doença está mais presente em determinada região? Quais hábitos de vida aumentam o risco de desenvolver tal problema? E, com base nessas respostas, traçar estratégias eficazes de prevenção e controle. É incrível como a estatística nos permite enxergar a saúde sob diferentes perspectivas, desde o nível individual até o nível populacional, né? Sim. E essa amplitude de atuação nos leva a outro ponto importante. A estatística vai muito além do diagnóstico e tratamento de doenças. Ela também é fundamental para a prevenção e personalização da saúde. Ou seja, para nos ajudar a viver mais e melhor. Com certeza. A estatística está na base de várias iniciativas de saúde pública, como as campanhas de vacinação, os programas de rastreamento de doenças e até mesmo a medicina de precisão, que usa informações genéticas e outros dados para adaptar os tratamentos às necessidades de cada paciente. É como se a estatística ajudasse a gente a escrever um manual de instruções individualizado para uma vida mais saudável, né? É isso aí. Mas me diga, na prática, como a estatística contribui para essa personalização da saúde? Quais são os benefícios para os pacientes? Imagina um futuro onde os tratamentos são tão individuais quanto as nossas impressões digitais.
Com medicina de precisão, esse futuro já está começando a se tornar realidade. Através da análise de dados genéticos, por exemplo, a estatística pode ajudar a prever a probabilidade de uma pessoa desenvolver certas doenças e a determinar qual o medicamento e a dosagem mais eficazes para cada um. Nossa, que fantástico. É como se a estatística ajudasse a gente a ter um mapa personalizado da nossa saúde, guiando os médicos na escolha do melhor caminho para cada paciente. Mas com todo esse poder em mãos, a estatística também enfrenta desafios, né? Sem dúvida. Quais são os principais? Um dos principais desafios é a desinformação na era digital. Com tanta informação disponível na internet, é fácil a gente se deparar com dados distorcidos, interpretações equivocadas e até notícias falsas sobre saúde. Aí entra a importância da literacia estatística, ou seja, a capacidade de interpretar e analisar criticamente as informações que a gente encontra. É como ter um radar para identificar as fake news e se proteger, né? Mas como desenvolver essa super força estatística? O que as pessoas podem fazer para se tornarem mais críticas em relação às informações sobre saúde? O primeiro passo é buscar informação em fontes confiáveis, como órgãos governamentais de saúde, instituições de pesquisa renomadas e veículos de comunicação sérios. Também é importante ter em mente que nem todo estudo científico é criado igual, né? É preciso saber avaliar a metodologia utilizada, o tamanho da amostra e outros fatores que influenciam a confiabilidade dos resultados. E como saber se um estudo é confiável ou não? Existem alguns sinais de alerta que podem ajudar a gente a identificar pesquisas duvidosas. Com certeza. Alguns pontos para ficar de olho são a ausência de um grupo de controle, amostras muito pequenas, a falta de revisão por pares e conclusões exageradas ou sensacionalistas. É sempre bom ter um pé atrás quando um estudo promete curas milagrosas ou resultados espetaculares demais para serem verdade. Verdade. A gente precisa ser cético, questionador, não engolir qualquer informação sem antes analisar com cuidado. Mas, voltando ao tema da estatística na medicina, eu queria saber mais sobre o futuro dessa área. Com o avanço da tecnologia, o que a gente pode esperar nos próximos anos? Quais são as tendências que prometem revolucionar a saúde? Se prepare para uma verdadeira revolução digital na saúde. Big Data, inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo isso está transformando a forma como a gente lida com a saúde, abrindo um leque de possibilidades incríveis. Nossa, que empolgante! Mas como essas tecnologias vão impactar a estatística na medicina? Pode dar alguns exemplos concretos? Claro. Imagina, por exemplo, algoritmos que analisam o histórico médico de milhões de pacientes para identificar padrões e prever o risco de desenvolver certas doenças. Ou sistemas de inteligência artificial que ajudam os médicos no diagnóstico, sugerindo exames e tratamentos personalizados com base nas características de cada paciente. Parece coisa de ficção científica. Mas, e os desafios éticos? Como ficam nessa história? Afinal, estamos falando de dados sensíveis sobre a saúde das pessoas. Sem dúvida, a ética é um aspecto fundamental nessa nova era da saúde digital. É preciso garantir a privacidade dos dados, a segurança das informações e o uso responsável da inteligência artificial. A tecnologia deve estar a serviço do bem comum, promovendo a saúde e o bem-estar de todos. Concordo plenamente. A estatística e a tecnologia têm um potencial incrível para transformar a saúde para melhor, mas é preciso ter cuidado para que essa transformação seja ética, justa e acessível a todos. E para a gente aprofundar essa discussão sobre os desafios e as oportunidades da estatística na medicina, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos em instantes para a segunda parte do nosso mergulho. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no universo da estatística na medicina. Sei. Antes da pausa, a gente estava falando sobre as promessas da inteligência artificial e do Big Data, né? Realmente é empolgante pensar em todas as possibilidades. Mas antes de a gente embarcar de vez nessa viagem futurista, acho importante a gente voltar um pouco e explorar como a estatística já está sendo usada hoje para combater doenças e desenvolver novos tratamentos. Boa ideia. Afinal, a estatística já é uma ferramenta poderosa no presente, né? Entender como ela funciona hoje ajuda a gente a entender melhor o potencial dela para o futuro. Verdade. E por onde a gente começa essa exploração? Bom, a gente pode começar falando da identificação de fatores de risco. Ao analisar grandes conjuntos de dados, os pesquisadores conseguem identificar padrões, né? Padrões que indicam quais pessoas têm maior probabilidade de desenvolver certas doenças. E isso permite a criação de medidas preventivas mais direcionadas, como campanhas de conscientização e programas de rastreamento. Ou seja, a estatística ajuda a gente a entender quem está mais vulnerável a certas doenças. E com isso a gente pode agir de forma mais precisa para prevenir o problema. Exatamente. É como se a gente tivesse um mapa que mostra os caminhos mais perigosos e a gente pudesse evitá-los. Gostei da analogia.
E a estatística também é fundamental no desenvolvimento de novos medicamentos e terapias. Você lembra dos ensaios clínicos randomizados, que a gente comentou na primeira parte? Então, eles usam a estatística para avaliar a segurança e a eficácia de novos tratamentos, garantindo que só os medicamentos que realmente funcionam cheguem ao mercado. É importante lembrar que esses ensaios clínicos são super rigorosos, né, com grupos de controle, randomização, para garantir que os resultados sejam confiáveis. Isso aí. Afinal, não dá para a gente se basear em achismos quando se trata da saúde das pessoas, né? Claro que não. A estatística traz essa segurança de que os novos medicamentos e terapias que chegam no mercado realmente funcionam e são seguros. E com o avanço da medicina de precisão, a estatística está ajudando a desenvolver tratamentos cada vez mais personalizados. Falando em medicina de precisão, queria entender melhor como a estatística atua nessa área. Pode explicar um pouco mais? Claro, a medicina de precisão usa informações genéticas, estilo de vida, histórico médico do paciente para determinar qual o tratamento mais adequado. E a estatística entra para analisar esses dados e identificar quais tratamentos são mais eficazes para cada perfil. É como se a gente tivesse um mapa personalizado da nossa saúde, guiando os médicos na escolha do melhor caminho para cada paciente, né? É isso aí. E com o avanço da tecnologia, a coleta e análise desses dados estão se tornando cada vez mais rápidas e eficientes, o que impulsiona ainda mais a medicina de precisão. É realmente empolgante pensar nas possibilidades que a estatística abre para a medicina do futuro. Mas é importante a gente lembrar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? É verdade. Quais são os principais desafios éticos que a estatística na medicina enfrenta? Um dos principais desafios é a privacidade dos dados. As informações de saúde são extremamente sensíveis e precisam ser protegidas. A gente precisa garantir que os dados sejam anonimizados e utilizados apenas para fins de pesquisa e tratamento, sempre com consentimento das pessoas. Outro ponto importante é a questão do acesso aos dados, né? A gente precisa garantir que os pesquisadores tenham acesso a bases de dados completas e confiáveis, mas sempre respeitando a privacidade das pessoas. Exatamente. E a comunicação dos resultados também é fundamental. A estatística pode ser complexa e a gente precisa comunicar os resultados de forma clara e transparente para que eles sejam compreendidos pelo público em geral e pelos profissionais de saúde. Afinal, de nada adianta ter todas essas informações se elas ficarem presas em relatórios técnicos, né? É verdade. A democratização do conhecimento é fundamental para que a estatística possa realmente contribuir para a saúde da população. E falando em democratização, a gente não pode esquecer da importância da literacia estatística para a sociedade como um todo. As pessoas precisam ter um conhecimento básico de estatística para interpretar as informações de saúde que elas recebem, seja na mídia, na internet ou do próprio médico. Com certeza, a gente vive num mundo inundado por dados e saber interpretar esses dados é essencial para tomar decisões mais conscientes sobre a nossa saúde. É como ter um filtro para separar o que é informação confiável e o que é fake news, como você falou antes. É verdade. E falando em fake news, a gente sabe que a desinformação em saúde é um problema sério. Sim, sim. E a estatística pode ajudar a gente a combater essa desinformação, né? Dando ferramentas para analisar criticamente os dados, as fontes de informação. Exatamente. Ao desenvolver a nossa literacia estatística, a gente se torna mais crítico, mais questionador, e isso nos ajuda a identificar notícias falsas, estudos tendenciosos. E essa capacidade de análise é essencial para a gente não cair em armadilhas e tomar decisões baseadas em informações falsas. É como se a estatística nos desse um escudo para se proteger da desinformação e fazer escolhas mais conscientes sobre a nossa saúde. Mas e com relação ao avanço da tecnologia? Como a inteligência artificial, por exemplo, pode impactar a estatística na medicina? A inteligência artificial tem um potencial enorme para a área da saúde, mas também apresenta alguns riscos que a gente precisa considerar. Os algoritmos de inteligência artificial podem ser tendenciosos se eles forem treinados com dados enviesados, por exemplo. Então é fundamental que os desenvolvedores desses algoritmos estejam atentos a essas questões e trabalhem para criar sistemas justos e imparciais. E a transparência no desenvolvimento e uso desses algoritmos também é fundamental, né? As pessoas precisam saber como esses algoritmos funcionam, quais dados estão sendo utilizados. Com certeza. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde, mas precisa ser usada com responsabilidade. E para garantir essa responsabilidade, a gente precisa de profissionais capacitados, que saibam usar essa ferramenta da melhor forma possível. E essa formação precisa ser multidisciplinar, né? Integrar conhecimentos de estatística, medicina, computação, ética, para que esses profissionais estejam preparados para os desafios da saúde no século XXI. Exatamente. Afinal, a saúde global enfrenta problemas complexos. O envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas, as desigualdades sociais e a estatística, junto com a tecnologia, tem um papel fundamental na busca de soluções para esses problemas. É como se a estatística fosse uma bússola, guiando a gente na direção de um futuro mais saudável e justo para todos. Mas para a gente continuar explorando esse futuro promissor, vamos fazer uma breve pausa para um café.
Voltamos em seguida para a última parte do nosso mergulho no mundo da estatística na medicina. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo da estatística na medicina. Isso aí. Já exploramos como essa ferramenta nos ajuda a entender as doenças, a desenvolver novos tratamentos, a combater a desinformação. É verdade. E agora, na reta final, vamos colocar o nosso chapéu de futurólogos e discutir as tendências que prometem revolucionar a saúde nos próximos anos. É hora de abrir a mente para as possibilidades. Preparar para uma viagem incrível pelo mundo da saúde, impulsionada pela estatística e pela tecnologia. Com certeza. Ansioso para embarcar nessa jornada? E por onde a gente começa? Quais são as principais forças que estão moldando o futuro da saúde? A era do Big Data. A quantidade de dados gerada na área da saúde está crescendo exponencialmente. E a estatística é a chave para transformar essa avalanche de informações em conhecimento útil. É como garimpar diamantes numa montanha de pedras, como você disse antes. Uma analogia perfeita. Mas, na prática, como a estatística nos ajuda a extrair valor dessa montanha de dados? Com a ajuda de algoritmos, técnicas avançadas de análise, a gente consegue identificar padrões ocultos nesses dados. E isso nos permite, por exemplo, prever surtos de doenças, personalizar tratamentos e até descobrir novas formas de prevenir problemas de saúde. É impressionante como a estatística nos dá esse poder de enxergar o que antes era invisível, né? E falando em personalização, a medicina de precisão, que já é uma realidade, promete alcançar um novo patamar com o Big Data, certo? Com certeza. Imagina um futuro onde o seu tratamento é baseado não só no seu diagnóstico, mas também no seu perfil genético, estilo de vida, histórico familiar, até no ambiente em que você vive. Nossa. Seria como ter um médico particular 24 horas por dia, acompanhando cada detalhe da sua saúde, te dando as melhores recomendações. Parece um sonho. E essa revolução já está em andamento, né? Dispositivos vestíveis, aplicativos de saúde, prontuários eletrônicos, tudo isso gerando uma quantidade enorme de dados. E que podem ser usados para personalizar o cuidado com a saúde. Exatamente. E a inteligência artificial entra em cena como o cérebro que processa e dá sentido a essa montanha de dados, né? Isso. Algoritmos inteligentes podem auxiliar os médicos no diagnóstico, na escolha do melhor tratamento, na previsão de riscos. É isso aí. Ou seja, a inteligência artificial vai ser a parceira ideal dos profissionais de saúde, né? Ajudando a tomar decisões mais precisas e eficazes. Com certeza. Mas com todo esse poder em mãos, é fundamental que a ética seja o nosso guia. Sem dúvida. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade. A gente precisa garantir que os algoritmos sejam desenvolvidos e utilizados de forma ética, justa, transparente, sempre respeitando a autonomia e os direitos dos pacientes. E quais são os principais desafios éticos que a estatística na medicina enfrenta nesse futuro tecnológico? O que a gente precisa fazer para garantir que a tecnologia seja usada para o bem? Um dos grandes desafios é garantir a privacidade dos dados. Com tanta informação sendo coletada e analisada, a gente precisa ter mecanismos robustos para proteger a privacidade dos indivíduos. É verdade. Outro ponto crucial é a questão do acesso equitativo à saúde. As novas tecnologias não podem aprofundar as desigualdades existentes. Pelo contrário, elas devem ser usadas para democratizar o acesso à saúde de qualidade. Concordo. A tecnologia deve ser uma ferramenta de inclusão e não de exclusão. Exatamente. E a transparência também é fundamental. As pessoas precisam entender como os seus dados estão sendo usados. Quais são os impactos dessas tecnologias em suas vidas? Com certeza. O futuro da estatística na medicina precisa ser construído com base em princípios éticos sólidos, garantindo a privacidade, a equidade e a transparência. E para que esse futuro seja realmente promissor, é fundamental a participação de todos: profissionais de saúde, pesquisadores, governos, empresas e, claro, a sociedade como um todo. Afinal, a saúde é um direito de todos. E a estatística, como a gente viu ao longo desse mergulho, pode ser uma ferramenta poderosa para a gente construir um futuro mais saudável e justo para todos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da estatística na medicina. Espero que você tenha aproveitado esse mergulho tanto quanto eu. Eu também. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Esperamos que essa viagem tenha despertado a sua curiosidade, o seu interesse por essa área tão fascinante. E lembre-se, a estatística não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de esforço, curiosidade, todos nós podemos entender os seus princípios básicos e usar esse conhecimento para tomar decisões mais conscientes sobre a nossa saúde. Continue explorando, continue questionando, continue buscando informações confiáveis. A sua saúde agradece. E a gente, do The Deep Dive, agradece a sua companhia. Esperamos te encontrar em breve para mais um mergulho em temas fascinantes. Até a próxima!